Marina Helena, nós estamos com o Dr. Paulo Faria conversando a respeito de liberdade de expressão do encontro que ele teve com Pedro Vaca. A sua pergunta. Doutor Paulo Faria, obrigada aí e também por essa sua incansável luta e boas novas, hein? Porque realmente esse último relatório da OEA foi um verdadeiro balde de água fria, né? Falar da peruca do Nicolas e não ter um ar, nada sobre as intervenções do Supremo, isso deixou a gente aqui muito decepcionada. A minha pergunta é: você também falou da Lei Magnitsky, você teve outros encontros, como que está o andamento disso? Você vê que essa questão toda desse novo relatório da OEA também pode interferir nisso? Você teve mais algum tipo de, enfim, de percepção ali? Eu gostei de ouvir o seu final, né? De que você saiu de lá mais otimista do que você já esteve. Então, se você puder dar um pouco desse panorama também em relação à Lei Magnitsky para a gente. Marina, boa tarde. Nos bastidores aqui, estou em Washington, né? Então a gente pode ouvir aqui de os burburinhos que circulam. E essa questão principal da aplicação da Lei Magnitsky é real, não é ficção. Não é tic-tac, não são 72 horas, é real. Inclusive, a visita que nós fizemos ao Pedro Vaca foi no dia seguinte ao comentário do Marco Rubio na Câmara dos Representantes, quando ele foi questionado sobre essa questão da Lei Magnitsky sendo aplicada a Alexandre de Moraes. E, inclusive, nós mostramos trechos dessa conversa do Marco Rubio para o Pedro Vaca, que não tinha ainda naquele momento, por volta de 10h15 da manhã, horário aqui de Washington, 11h15 horário do Brasil, não tinha ainda a informação do que disse o Marco Rubio. Então ele soube, por nós que estivemos lá para poder fazer essa reunião, de que o Marco Rubio estava já com os planos feitos e formados para a aplicação da Lei Magnitsky, e especificamente por conta da violação à primeira emenda da Constituição Americana. Isso foi muito, muito explorado nessa reunião, porque demonstramos claramente que há uma completa violação às liberdades e garantias de direitos de brasileiros e de cidadãos americanos. Então, essa percepção, Marina, foi bastante positiva, e principalmente porque um dia anterior o Marco Rubio já deu o caminho das pedras que será seguido. E aí, comentário aqui é de que realmente o Moraes não vai mais poder vir a Disneylândia, ou não vai poder mais ver o Mickey, né? Então ele vai ter que se contentar em fazer as compras em dinheiro, aí nem cartão de crédito vai poder utilizar. E isso é real, isso não é tic-tac ou ficção. Isso foi muito importante, e essa visita, Marina, foi muito relevante para esse momento final do relatório, porque foi entregue a ele, e no caso foi atualizado o caso Daniel Silveira, mas documentalmente foi entregue ao Pedro Vaca a ordem de prisão de Moraes contra a Flávia Magalhães, o tweet que ela foi incluída em um inquérito em uma petição ilegal, e a ordem de prisão por conta desse tweet e por conta de uma suposta utilização de seu passaporte americano como documento falso para poder burlar as autoridades brasileiras em 2023, que é uma mentira. Ela entrou com carimbo e saiu com carimbo da Polícia Federal em seu passaporte. Então, e mais, para finalizar, entregamos a ele a cópia da decisão de março de 2025, quando o Moraes aplicou uma multa de R$ 20.000 porque a Flávia estava publicando em sua rede social. Ou seja, a coerção do Estado com base na utilização de imposições, de restrições financeiras para que ela não publique. Detalhe, Flávia não foi intimada ou citada de nenhum ato para poder ser multada. Na realidade, o Moraes quis que a defesa, que o advogado, no caso eu, pagasse a multa. Eu não sou parte no processo. Tem que deixar muito claro que advogado não é parte. Advogado é defensor. Parte é a Flávia, que tem que ser intimada aqui nos Estados Unidos por um ato chamado carta rogatória, que parece que o Alexandre de Moraes fugiu da escola no dia que a escola de direito foi apresentar lá o que é a carta rogatória. Então ele não sabe o que é, mas ele só fazer uma pesquisinha no Google ele vai entender o que é carta rogatória. Então foi isso que aconteceu, e
os ventos gelados, que aqui está mais ou menos 15 graus aqui, 12, 13, 15 graus, os ventos gelados vão, com certeza, soprar aí para o hemisfério sul. Jorge Serrão, nós estamos com o doutor Paulo Faria, sua pergunta. Paulo Faria, vê-lo por aqui é sempre uma alegria de que a vaca ainda não foi para o brejo. Para a gente é importante saber qual é a situação atual do Daniel Silveira, do ponto de vista processual e do ponto de vista, sobretudo, da saúde dele, da cabeça dele, como é que está o Daniel, como é que está a esposa dele. Passa esse panorama para nós, que é sempre muito importante. Obrigado, Serrão, sempre uma honra estar contigo e dividir essa bancada. O Daniel, ele está, em termos processual, nós estamos cuidando da questão das remissões de pena para que a previsão é até meados de agosto, ele já tenha direito à progressão para o regime aberto, né? Então, esse é uma previsão legal, e aí, diante do que a gente tem visto que ele tem trabalhado internamente, na realidade, o trabalho dentro do presídio é um trabalho para poder remir pena, não é um trabalho para poder ser remunerado, é para reduzir a pena a ser cumprida. Então, leitura, trabalho, curso, ele está empenhado em fazê-lo justamente para poder reduzir o tempo de cumprimento de pena, essa pena ilegal, que nós vamos tratar depois em revisão criminal, e reduzir também pelo próprio cumprimento, ou seja, a remissão de pena e o cumprimento da pena. Então, a gente espera processualmente que em meados de agosto a gente já tenha atingido o tempo para a progressão de regime de acordo com os últimos documentos que foram disponibilizados pelo próprio Supremo Tribunal Federal na EP 32, que é onde está o cumprimento de pena do Daniel. Relacionado à família, foi finalizado agora recentemente um estudo psicológico e psiquiátrico, não apenas do Daniel, mas de todo o corpo familiar, incluindo a esposa, as filhas, a irmã e a mãe. Inclusive, a mãe está com problemas de câncer, né? Só para agravar mais ainda a situação do problema de nódulos na mama, né? Que tem que tirar. Então, só para poder agravar mais ainda o psicológico do Daniel, que já está muito prejudicado por conta de todo esse arcabouço ilegal que ele vem sofrendo desde 2021, quando ele foi preso por um vídeo, né? Inclusive, eu mencionei ao Pedro Vaca que o vídeo que ele fez foi o suficiente para poder afastar os direitos e garantias fundamentais dele como parlamentar e dele como cidadão, inclusive com o CPF cancelado. E, por fim, Serrão, relacionado à saúde do Daniel, há mais ou menos umas 3 semanas ele sofreu uma torção no joelho. Para vocês entenderem de forma muito pragmática, é como se ele tivesse girado no próprio corpo uns 90 graus para poder. Ele foi fazer um movimento, aí parece que deslocou o joelho e ele segurou em alguma coisa lá para não cair, mas ele teve esse giro da rótula do joelho porque rompeu os ligamentos em 2021. Até se você pesquisar aí no Google, você vai ver que isso foi informado à época que ele estava praticando Muay Thai, e aí ele sofreu um rompimento do ligamento do joelho. Isso agora se agravou, e aí nós contactamos o médico dele, que já cuidava dele dessa questão do joelho antes, lá em 2021, que é o Dr. Raimundo, lá de Salvador, e ele já passou os exames médicos, oficiamos a SEAP, para que a SEAP informe se tem ou não condições de fazer aqueles exames com urgência, né? Foi aberto um SEI, e aí nós estamos aguardando aí até no máximo segunda-feira, senão a gente vai ter que tomar providências aí para poder garantir o direito à saúde. Então, o Daniel está, além do problema nefrológico que ele tem, agora mais essa do problema psicológico, agora esse terceiro ponto, que é a questão do joelho, né? Que deu. Imagina, Serrão, você girar quase 90 graus o seu joelho e como se ele virasse ao contrário, assim, para poder caminhar e perder completamente o equilíbrio. Então, ele está nessa situação em termos de saúde, mas lembrando que nós estamos tomando providências direto, ou seja, praticamente todos os dias nós estamos tomando providência com relação para garantir a saúde, o mínimo de respeito à dignidade da saúde dele.
É isso. Doutor Paulo Faria, muito obrigada pela presença aqui no Jornal da Oeste. Tanto o Jornal da Oeste quanto a Revista Oeste estão sempre de portas abertas para recebê-lo. Muito obrigada, tenha uma boa tarde. Eu agradeço, Visiane, boa tarde a todos e vamos vencer essa batalha. Obrigado.